Estamos ao vivo. Estão informando aí. Você vai ligar aí? Não. Vocês com você. Ah, tá. Quer que eu ligue para dar mais golpe? Uai. Aí eu deixo no silencioso, senão vai microfonia. Eu vou deixar no silencioso, senão vai microfonia. Você entrou, né? Pronto, que eu queria ver o sinal, se está pegando. Boa noite a todos e todas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje falando diretamente de dentro de uma maternidade aqui em Goiânia. O nosso filho nasceu, o João Estevão. Tanto a mãe como o filho passam bem. Vamos hoje para mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, baseada em 1 Coríntios 3,16, que nós somos a igreja, o templo vivo de Deus. A princípio, aparentemente simples, uma citação simples, mas em se tratando da vivência da fé na existência humana, poderíamos afirmar que essa citação de 1 Coríntios 3, 16, 18, ela expressa, nela tá, as condições de uma das maiores revoluções que a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor considera. Porque é natural aqui na Terra, historicamente falando, que desde a época da caverna nós criamos uma relação, um condicionamento a alguma estrutura, que significa abrigo, que hoje nós damos o nome de casa, de apartamento, e isso também se dá correlacionando com alguma instituição, no caso da vivência da fé em uma igreja enquanto estrutura física. Então é possível, historicamente, avaliar um certo processo de dependência frente ao condicionamento, a ida a esse lugar físico. E hoje, século 21, nós podemos com certeza afirmar que a partir de 1 Coríntios 3,16 nós temos aí os primórdios ou a gênese de uma proposta, de uma quebra de paradigma, de que nós somos a igreja, uma afirmação do próprio Cristo há muitos anos atrás. Então sejamos todos bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, e desde já expressamos aqui o nosso mais profundo respeito a todas as pessoas de todo o Brasil e do mundo, a todas as religiões. Boa noite, Dimas, diretamente da Barra de Camaratuba, um homem que eu considero íntegro, um verdadeiro representante de Jesus Cristo pelo caráter, pela maneira de ser na vida. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos falando aqui diretamente da maternidade em Goiânia. Nosso filho nasceu, o João Estevão, e hoje o culto está sendo aqui. E por coincidência ou não, nós vamos falar um pouco hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre uma parte da Bíblia que diz respeito a honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, primeiramente, o irmão ou irmã que quiser acompanhar aí na Palavra de Deus, na Bíblia, eu vou citar aqui, por exemplo, Marcos, capítulo 10, versículo 19. Eu vou citar Lucas,
capítulo 18, versículo 20, e Mateus, capítulo 19, do versículo 18 ao 19. Vou repetir. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, do versículo 18 ao 19. Vou ler aqui para a gente já iniciar, mergulhar nas reflexões nesse alimento espiritual que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo diz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A outra citação que nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, também diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, graças e louvores a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Pai Criador, mas já de início nós podemos nos perguntar, ora, por quê? Porque desde o Antigo Testamento é solicitado, é pedido, é citado na palavra de Deus a importância de se honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Primeiramente, nós podemos afirmar, baseado na palavra, no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que a lei maior de nosso Senhor Jesus Cristo é o amor. É o amor ao próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, já de início, nós podemos afirmar que o honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma extensão do amor ao próximo. Olha que interessante. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma extensão da lei de amor de nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao amor ao próximo. A questão é, por que no Antigo Testamento é dito que se honrar teu pai e a tua mãe, você vai viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus nos dará? Vejamos que interessante isso. Primeiramente, é dito aí uma promessa, isso no Antigo Testamento. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter longa vida. Ora, aqui no Antigo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, não se fala da vida futura, da vida espiritual, da vida no céu. Não se fala ainda do reino de Deus. Isso não se fala. Por que não se fala? Porque é o nível de entendimento, seja bem-vindo César, na Paraíba, em Jacumã, é preciso compreender para quem Jesus Cristo estava falando. É preciso compreender para quem a palavra de Deus está falando. Então, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, está se falando para um povo que não tinha ainda noção do que significava vida futura, reino de Deus. Vejamos que em outros cultos da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós falamos que de Abraão até Jesus Cristo são 42 gerações. E na antiguidade se fazia sacrifício de animais, inclusive de pessoas. O medo que assombrava um grupamento humano
achava-se que chovia demais ou chovia de menos por uma espécie de castigo dos deuses. E aí, não sei quem teve essa ideia de sacrificar animais e oferecer para acalmar os deuses, onde na verdade uma tempestade ela se acalmava pelas próprias forças das leis naturais, quando cessava aquilo que motivava climaticamente uma tempestade, enfim, um furacão. Mas essa era a compreensão. Então o povo de Deus, os judeus, a principal contribuição dessa nação para nós hoje foi todo um processo de séculos, mas foi todo um processo de construção de uma concepção de um Deus único, um Deus energia, espírito, amor. Só que a condição daquele povo, que não era diferente dos demais grupos humanos, não era a de hoje, que nós temos tanto acesso a tantas informações, a ciência que se desenvolve a cada dia. Então, meus irmãos, nós estamos aqui falando uma promessa em Êxodo, que você iria viver longos anos de vida se você honrasse pai e mãe. Ora, é simples a relação de pai e mãe na Terra? Psicologicamente, não. É a relação, diríamos, já de início, que é a relação mais complexa que podemos avaliar, compreender, investigar. Vejamos como que uma criança nasce. Ela nasce dependendo mais de atenção e de cuidados do que os animais. Biologicamente, nós somos animais. Nós precisamos de comer, de dormir, de se alimentar. Nós temos uma vida orgânica. Mas dentre os animais, nós somos, biologicamente falando, a espécie que mais precisa de cuidado. Um bebê humano, ele nasce dependendo de tudo. Então, já de início, a própria presença do recém-nascido aguça em nós, estimula em nós atitudes, ações de cuidado. E o que é que esse cuidar vai significar? Ele vai significar um aprofundamento na relação entre aquele que cuida e aquele que é cuidado. Vejamos uma mulher quando tem um filho pela primeira vez, nem ela sabe ainda ser mãe. As necessidades do recém-nascido vão estimular, vão incentivar, vão provocar nesta mulher atitudes, buscas para que ela se desenvolva para exercer o seu papel de mãe, que está sendo construído na relação dela com o recém-nascido, seu filho. E o que isso significa? Significa registros de memórias afetivas desde os primeiros dias de nascimento. Ora, e o que isso significa mais profundamente? Significa uma referência. E essa referência, na mente da criança, do recém-nascido, vai ser fator indispensável para a constituição da identidade desse ser humano. É a partir da relação satisfatória desse recém-nascido com o seu cuidador, que no nosso caso, na nossa cultura, nós chamamos de pai, de mãe, mas pode ser também uma outra pessoa que exerça essas atitudes, que exerça estes papéis, e isso vai influenciar diretamente na constituição da identidade desse ser humano. E é a partir dessa relação, já com o pai e com a mãe, com a família nuclear, que o recém-nascido vai se desenvolvendo, vai entendendo, vai se tornando criança, adolescente, adulto, e vai aprender a lidar com a sociedade, que é uma família maior. Então, não é uma relação simples,
Portanto, nós da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, já de inícios declaramos que nosso Senhor Jesus Cristo, como também a Bíblia, já traz um dos mais profundos ensinamentos da psicologia humana. Vejamos que na época da Bíblia não existia a ciência da psicologia como a entendemos. Existia sua matriz, sua mãe, vamos dizer assim, que é a filosofia. Mas tanto a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, já traz isso, só que traz como uma promessa, dizendo assim, olha, você tem que honrar seu pai e sua mãe para você ter uma vida longa. E vejamos que a palavra honrar seu pai e sua mãe está dizendo respeito àquela criança que foi cuidada pelo pai e pela mãe. Porque a missão de pai e mãe, no contexto bíblico, no contexto cristão, a palavra que mais se aproxima para caracterizar as atitudes do pai e da mãe é missão. A missão de cuidar, a missão de educar, a missão de contribuir intelectualmente e moralmente para o desenvolvimento desse novo ser humano. Então, mas nós estamos falando de uma palavra da Bíblia, no Antigo Testamento, falando da importância de honrar pai e mãe, que mais adiante vamos compreender isso como a gratidão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já de início nós trabalhamos aqui uma compreensão de uma espécie de piedade filial, que é extensão do amor ao próximo. Então, todo aquele filho ou filha deve desenvolver sua consciência para agradecer, ter gratidão ao seu pai e sua mãe, e isso sabendo-se que é uma extensão do amor ao próximo, só que com peculiaridades da relação que se deu, seja ela com muitas limitações, com muitas dificuldades ou não. Porque tanto o pai quanto a mãe, eles não nasceram prontos. É a presença do filho ou da filha que vai estimular a esse ser humano, que vai fazer o papel de pai e mãe, a se desenvolver enquanto pai e enquanto mãe. Mas a ênfase aqui é a gratidão, o desenvolvimento da piedade filial. Então vejamos que a palavra de Jesus Cristo, ela é profunda, ela é atemporal e ela diz respeito à profundidade da saúde do ser humano, no mais profundo sentido que se possa imaginar. Bom, meus irmãos, com Jesus a recompensa vem pelas boas obras e deixa de ser na terra e passa a ser no céu. Olha que interessante isso. Então, se no Antigo Testamento a promessa para aquele filho ou para aquela filha que honrasse o seu pai e a sua mãe era ter uma vida longa na terra, isso porque era o entendimento de riqueza maior para os judeus. Com Jesus Cristo, o que é que acontece? Com Jesus Cristo, ele vem trazer a palavra do reino de Deus. Até então, não se tinha entendimento sobre o reino de Deus. É o Cristo que traz, ele abre as cortinas entre a terra e o céu. E ele traz e diz o que devemos fazer para alcançarmos essa condição. Então, com Jesus Cristo, a promessa para o filho ou a filha, que honrar seu pai e sua mãe como uma espécie de piedade filial, como extensão do amor ao próximo, é o reino de Deus. Não é mais ter uma vida longa, mas é ter uma vida no céu, uma vida espiritual. Então Jesus é o grande educador das nossas almas. Ele não só diz o que vamos receber, espiritualmente falando, mas ele mostra como isso deve ser feito. Então, ao pai e à mãe, não devemos só tratar com respeito.
Não, devemos honrar ao pai e à mãe. É um sentimento mais profundo. É um sentimento que naturalmente nos ensina a agir de acordo com as necessidades a cada instante, a cada etapa do nosso pai e da nossa mãe. E aqui nós vamos agora compreender por que Jesus Cristo, porque ele fala nessa passagem quem é meu pai e quem é a minha mãe, quem são meus irmãos. Então, nesse sentido, nós vamos agora aprofundar um pouco. Na palavra de Deus, está dizendo o seguinte, que Jesus, eu vou fazer um preâmbulo, amém? Nessa passagem agora que vamos ler um pouco, que provavelmente vocês já ouviram falar, Jesus estava voltando de suas missões, de seu trabalho espiritual. E aí diz assim, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Amém? Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava meditando, refletindo sobre essa passagem da Bíblia, que eu considero uma das passagens mais complexas de se compreender. Como que Jesus Cristo, fonte e presença de amor divino entre nós, como que ele ia dizer para alguém que ia, de certa forma, desconsiderar a presença de sua mãe e de seus irmãos nesse momento, nessa noite? Ele que fala sobre o amor filial, inclusive. Ele que fala sobre honrar o pai e a mãe. É preciso mergulhar no entendimento dessa passagem que acabamos de ler. Vou ler novamente e enfatizar algumas observações para que possamos compreender a profundidade da questão. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, a alimentação, a refeição para os judeus não é algo simples. É um momento onde eles agradecem a Deus pelo alimento, agradecem pela providência de Deus. É um momento de oração em família. E vejamos que, quando Jesus Cristo retorna, uma multidão se fez presente, de modo que Jesus e seus discípulos, eles não conseguiram fazer sua refeição. Sabendo disso, seus parentes vieram. Por que seus parentes vieram? Vamos enfatizar aqui sua mãe e seus irmãos. Eles vieram porque andavam dizendo que o Cristo havia perdido seu espírito. Meus irmãos, o que é perder o espírito? Boa noite, seja bem-vinda, Rafaela. O que é perder o espírito? Espírito em alemão é consciência. Então, perder o espírito é estar louco, é estar desprovido da razão. Loucura vem de locus, vazio. Então, nós temos aí duas situações muito importantes que vamos refletir agora nessa passagem que consideramos uma das mais complexas da Bíblia. Primeiro, vamos imaginar Jesus Cristo curando as pessoas, as multidões. Vamos imaginar nesta noite, ele retornando de suas missões,
mas uma multidão se fez presente, de modo que ele, o Cristo e seus discípulos, não conseguiam fazer a refeição. Não conseguiam. E uma multidão se fez presente. E diziam que o Cristo, que Jesus, tinha perdido seu espírito, a noção, estava louco. Então seus parentes vieram, mas vieram para quê? Para se apoderarem dele. Apoderarem dele. Ou seja, historicamente na Bíblia nós sabemos que a mãe de Jesus sempre expressou a sua maternagem, o seu carinho, o seu afeto para com Cristo. Imaginemos uma mãe nos dias de hoje, o quanto sofre quando seu filho adoece. Imaginemos o que Nossa Senhora, mãe de Jesus, passou durante toda a sua trajetória no exercício de seu papel de mãe. Imaginemos nesse momento. Agora, por outro lado, lá em Marcos, na Bíblia, fala-se que o próprio Cristo, os seus irmãos, nós estamos aqui no apartamento da maternidade, tá? O próprio Cristo, lá em Marcos, fala que seus irmãos viam o Cristo como alguém excêntrico. Então, há registros na própria palavra de Deus que os irmãos, segundo Marcos, os irmãos de Cristo, e aqui nós não vamos entrar no mérito, na pauta, se ele tinha irmãos, se não tinha, quantos que eram, quantos que não eram, se eram irmãos adotivos, se eram irmãos consanguíneos. Não, nós vamos partir do princípio da narrativa de Marcos, que trata lá dessa relação de que os irmãos do Cristo viam ele como alguém excêntrico, e eles tinham ciúme, não gostavam dele, não comungavam inclusive com suas ideias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos nesse momento, nesse belíssimo texto, nós temos um oceano de possibilidades de reflexões, mas nós vamos agora, paulatinamente, gradualmente, traçar 2 deles, no mínimo. Primeiro, nós vamos verificar Maria, mãe de Jesus, como aquele parente que também tem afeto pelo seu parente. Afeto, amor, sintonia, simpatia. E nós vamos agora verificar, a partir da narrativa de Marcos, os irmãos de Jesus como parentes, mas que não tinham afinidade com suas ideias, com sua forma de ver a vida. E já de início, então, nós vamos tratar agora aqui de 2 espécies de famílias que nós temos na Terra. Nós podemos dizer que nós podemos observar pessoas da própria família que não comunga com as ideias de outras pessoas da própria família. Mas essas pessoas comungam e entram em sintonia com outras pessoas de outras famílias. Ora, então nós podemos dizer que nós temos famílias por laços consanguíneos e nós temos verdadeiras famílias por laços de simpatia de pensamento, de simpatia de ideias. E é essa questão. Nesse momento, Jesus falou com firmeza, com energia, dizendo, porque veio alguém falar para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando, é para tu ir embora, deixar tudo isso aqui. E aí ele falou, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, senão todo aquele que fizer a vontade de meu Pai? Meus irmãos e minhas irmãs, no culto anterior, nós trabalhamos sobre qual a passagem que o Cristo nos dá no caminho para a gente se tornar filhos de Deus, uma espécie de cartório divino, onde nós próprios que fazemos a nossa assinatura de certidão
de filhos de Deus, quando ele diz que é para a gente amar o inimigo, fazer o bem a quem nos persegue, a quem nos odeia, fazer o bem a quem nos odeia mesmo, então é a força do bem, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E diz lá, fazendo isso, sereis chamados e reconhecidos filhos de Deus. Então este é o caminho. E hoje aqui nós estamos tratando dessa especificidade da relação entre pai e filho, mãe e filho, e do comportamento do filho ou da filha para com os pais, que é de honrar teu pai e tua mãe. Mas nesse momento Cristo fala, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui agora diante de uma passagem do Cristo onde ele nos diz o seguinte, olha, na nossa família nós vamos ter pessoas que vamos nos dar muito bem e vamos ter irmãos que nós não vamos ter muita afinidade, mas nem por isso nós podemos deixar de lado. E ele dá o exemplo do exercício, do desenvolvimento da piedade filial para com o pai e a mãe, mas isso pode se estender para os demais parentes da família. Bom, então a parentela corporal e a parentela espiritual, a união pelos laços espirituais e a reunião pelos laços consanguíneos. Então, em tese, nós podemos, pela consanguinidade, vivermos reunidos e não necessariamente unidos, mas pelos laços espirituais nós podemos sim vivermos unidos. Mas nós queremos aqui na Igreja Revolucionária falar que é possível buscar ajuda, se esforçar para a gente vencer as dificuldades que temos de amar nosso pai, nossa mãe e os demais parentes da nossa família. Por quê? Como o próprio Cristo diz, amar quem nos ama, até os gentios fazem isso. Ora, o cristão deve superar-se, e superar-se é vencer os obstáculos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como falamos no início, a relação entre pai e mãe e filho, mãe e filho, é uma das relações mais complexas. Então, meu querido Dimas, boa pergunta. No tema de hoje, nós vamos enfatizar o honrar pai e mãe e vamos apenas falar da narrativa de Marcos, quando ele fala sobre os irmãos de Jesus, certo? Nesse sentido, nós não vamos entrar no estudo se eram irmãos consanguíneos, se eram filhos de Maria, se eram irmãos consanguíneos, filhos de José, se eram irmãos adotivos. Não. Nós vamos até entender o sentido amplo de irmãos no campo da fraternidade. E vamos dar ênfase que, segundo a narrativa de Marcos, esses irmãos de Jesus, dito na Bíblia, o fato é que o comportamento psicológico deles era que eles viam Jesus como um excêntrico. Excêntrico é aquela pessoa, no linguajar mais popular, para o nosso entendimento, que gosta de se exibir, que gosta de se amostrar. Tá bom? Então nós vamos, em outro culto, nós podemos aprofundar, querido Dimas, para que a gente não entre nesse lugar e não tenha tempo suficiente para a gente esclarecer e fazer reflexões, tá bom? Então, meus irmãos, como falamos, você pode falar, mas eu oro, eu faço minhas orações, me esforço, mas eu não consigo viver bem com minha mãe, com meu pai. Eu gostaria de superar a partir do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você, além da oração, além da meditação, da reflexão na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode procurar aí em sua cidade, no bairro,
um psicólogo, uma psicóloga, que você se sente bem e você falar sobre essa dificuldade. Além da fé em Jesus Cristo, além do alimento espiritual, além das orações, você também pode buscar o trabalho desse profissional e falar para ele, a partir de uma relação de confiança que você for construindo com esse profissional, com esse psicólogo, com essa psicóloga. Eles estudam para isso. Então você pode falar sobre essas dificuldades, como que foi o parto, como que foi seu nascimento, a infância, como que você se sentia na relação com seus irmãos e irmãs, o que você gostaria de dizer para seu pai, para sua mãe. A Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor sugere que você procure estes profissionais para somar força, para você se aproximar mais do seu pai e da sua mãe, honrá-los, porque aqui nós estamos tratando no culto de hoje de uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala para a gente dar um sorriso apenas, ele não fala para a gente fazer uma atitude como se fosse uma obrigação, não, é honrar seu pai e sua mãe. Isso é muito profundo, isso é o exercício de uma piedade filial. Então, olha só, um exercício de piedade, e isso com amor, não necessariamente nos rigores frios da lei, porque o Cristo disse, mas não, com amor, e isso é possível. Portanto, meus irmãos, eu fiz aqui uma pequena anotação. Logo, Jesus diz que seu irmão e sua mãe são aqueles unidos pelo laço espiritual que fazem a vontade de Deus. Segundo a narrativa de Marcos, Jesus era hostilizado por seus irmãos sob o pretexto de que este perdera o espírito e que era excêntrico. Então, meu irmão e minha irmã, Marcos narra uma narrativa de que Jesus era hostilizado pelos seus irmãos. Vejamos o que é isso, para a gente compreender por que ele disse aquilo naquela noite. Meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu primo, meu sobrinho, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, é todo aquele que faz a vontade de meu pai. E o que é fazer a vontade do meu pai? Amar. E o que era o amor nesse contexto cristão? O que a gente pode falar, parafraseando um grande mestre, Raimundo Irineu Serra, neto de escravos, é o amor de quem quer bem, é a saúde e o bem-estar. Então, ao proporcionar saúde a seus pais, bem-estar a seus pais, dentro de suas condições, ouvindo, contribuindo de alguma forma, você está honrando, você está praticando o amor a seu pai, sua mãe, que aqui na terra te deu a vida orgânica e que te proporcionou carinho, afeto, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, mesmo com todas as limitações, para o teu crescimento evolutivo, ou seja, para entrar no céu, que é a promessa máxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, meu irmão e minha irmã, se o amor é a porta para o céu, o egoísmo é um empecilho, é um obstáculo. E nessa relação de filho para com o pai e a mãe, a ingratidão é uma expressão do egoísmo. E como devemos fazer? Devemos desconstruir todo e qualquer sentimento de ingratidão, devemos mergulhar e desenvolver a gratidão, principalmente para com os pais ou quem exerceu este papel em nossa vida. Então, se você que está nos ouvindo, você pode falar, eu fui criado por uma tia, por uma pessoa que nem é da família. Não importa, porque perante Deus somos uma grande família nesse planeta.
girando nesse universo enorme. Então nós somos uma grande família humana e o Cristo é o nosso irmão maior que veio nos ensinar e ensina ainda hoje a amar nosso pai, nossa mãe, a amar nosso pai espiritual, a amar até os inimigos, quanto mais o pai e a mãe que nos deu a vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse momento nos encaminhando para o término de mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, a igreja do trabalhador e da trabalhadora. Jesus Cristo, Ele já pagou todo o preço para a nossa alma ir para Deus. Quando Ele foi crucificado, Ele encerrou todo esse costume de fazer sacrifícios. Ele diz: misericórdia que peço, não mais sacrifícios. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora, porque eu vou dar uma olhada aqui. Se der para a gente trabalhar na conclusão do nosso culto, nós vamos falar. Se não, como foi a brilhante colocação, pergunta do nosso irmão Dimas, lá da Paraíba, em Barra do Camaratuba, no litoral norte da Paraíba, nós vamos deixar para um outro momento, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta, alguma outra pergunta sobre o que foi falado, pode fazer. Do contrário, nós vamos nos encaminhando para o fim do culto, para a oração final. Avisamos que hoje não houve sopa lá no centro de Goiânia, no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Tocantins, porque devido ao nascimento do nosso filho, João Estevão, houve uma mudança necessária na rotina. Então hoje não foi possível, mas conseguimos manter o culto aqui de dentro da maternidade. E recebam o nosso abraço por esse momento, a nossa gratidão por mais um culto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos encaminhar agora para a oração final. Quem quiser nos acompanhar em pensamento, pode nos acompanhar. E quem quiser fazer sua oração aí do coração também, espontânea, que faça em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe em pensamento. Senhor Jesus, nós agradecemos pelo dom da vida e agradecemos de coração aos nossos pais, transmissão viva de amor, de afeto, de carinho, as condições que cada um nasceu, que receba agora a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, passando sobre a nossa memória, sobre o nosso coração, sobre o nosso registro desse momento, que cubra de bênção e de perdão todas as pessoas envolvidas no momento do nosso nascimento. E queremos agora, com fé e amor, expressar o nosso agradecimento, primeiramente às nossas mães, aos nossos pais, irmãos e irmãs, familiares, amigos, equipes médicas, em todos os lugares onde se deu o nosso nascimento. E pedimos, Senhor, que a Tua luz, que o Teu amor, assim como hoje neste culto, possa penetrar a intimidade da nossa alma, para que possamos desenvolver a nossa percepção espiritual, para que possamos abrir espaço em nosso coração, para que o Teu amor, a Tua luz, a Tua força, o Teu vigor espiritual se faça dentro de nós e sejamos luz na terra, sal na terra, como Tu disseste, que possamos encontrar as sementes do reino de Deus dentro de nós, que sejamos, de acordo com 1 Coríntios 3, 16, 18, templo de Deus vivo, que nossa carne, que nossos ossos sejam como luzes acesas nessa terra, como expressão da brasa espiritual da nossa alma conectada contigo, Senhor Jesus. E pedimos nesse momento
que nos ensine a honrar nosso pai e nossa mãe, nos ensine a exercer a piedade filial, porque com todas as dificuldades, com todas as limitações, se estamos aqui nesse momento que está se dando o culto na Igreja Revolucionária, é porque uma mulher permitiu de certa forma, aceitou de certa forma, nos gerar, e estamos hoje aqui. Pedimos a tua bênção sobre todas as pessoas que pediram atendimento no grupo do Instituto, a todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nos presídios, em algum lugar do planeta, em algum lugar que não tem alguém por ele, que essa nossa oração com fé, com amor, chegue a essas pessoas e que os anjos de Deus se façam em acampamento nesses lugares, trazendo o bem-estar, trazendo o calor de Deus, aquecendo, trazendo vida, trazendo amor, trazendo a luz em cada uma dessas pessoas. Pedimos também a abertura dos nossos caminhos profissionais, a abertura dos nossos caminhos afetivos, a abertura dos nossos caminhos espirituais. Que o Senhor Jesus seja dentro de nós e que sejamos colunas vivas, representantes de Deus na terra, de acordo com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim, meu irmão e minha irmã, nós damos por encerrado mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Agradecemos a cada um de vocês, agradecemos aqui a presença da Val, seja bem-vinda, Val. E até o próximo culto, sábado que vem, às 19 horas. Um beijo, um abraço e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.